Olá, eu sou Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, que fica no município de Vinhedo. E esse é o projeto Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar da lição de número 177 do livro Pão Nosso. Esse livro é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E essa lição tem como título Guardemos Saúde Mental. Então começo aqui com a leitura da citação escolhida por Emmanuel para abrir as reflexões dessa lição. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é uma citação de Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Então, Paulo já nos coloca a necessidade de nós estarmos vigilantes aos nossos pensamentos, que nós devemos escolher aqueles pensamentos que nos elevam, que são edificantes, que se alinham com o Evangelho de Jesus, que se alinham com o maior mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, e não aqueles pensamentos que são mais ligados à terra. Tanto aqueles pensamentos que são mais nocivos, né, não só para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Então, todos aqueles pensamentos que estão vinculados ao nosso ego, que estimulam o nosso egoísmo, a nossa ilusão com relação ao mundo material, a nossa vaidade, a querer ter sempre mais. Todos esses pensamentos são aqueles que Paulo coloca aqui como pensamentos que são da terra, né, que nos fixam a questões da ilusão da materialidade. Quando Paulo coloca isso, naturalmente, ele já nos previne que nós estaremos atraindo para nós aquilo que nós pensamos. Se pensamos coisas boas, vamos atrair coisas e pessoas, companhias boas. Se pensamos coisas ruins, vamos atrair da mesma forma coisas e pessoas encarnadas ou desencarnadas que têm más intenções, que não têm as melhores intenções no sentido de nos trazer algum caminho produtivo, que nos seja positivo, né? Dando sequência, Emmanuel coloca: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então, Emmanuel coloca aqui que desde os primórdios nós tivemos pessoas iluminadas, sábios, que nos trouxeram o entendimento de que nós devemos zelar pelos nossos bons pensamentos. Ele coloca que desde os primórdios essas pessoas, né, traziam esse entendimento de que somente por meio de aspirações superiores é que nós temos condição de manter uma mente saudável, uma mente iluminada. Então, quando nós buscamos seguir o Evangelho, nós estamos buscando, né, aqueles que de fato querem seguir o Evangelho, os passos que Jesus nos trouxe por meio da sua vida, do seu exemplo. Essas pessoas são aquelas que estão de fato buscando a renovação substancial, como diz aqui Emmanuel. Por quê, né? Porque a renovação, por vezes, é muito superficial. Todos nós, no nosso dia a dia, mesmo no mundo material, estamos nos renovando de conhecimentos, de companhias, por vezes, né, de trabalho, daquilo que nós estudamos. Mas a renovação substancial a que se refere o Emmanuel, substancial, é justamente aquela que tem a ver com a nossa reforma íntima, com o burilamento das nossas más tendências. Todos nós, como espíritos eternos, trazemos boas e más tendências. Estamos aqui justamente para tentar diminuir as nossas más tendências e fazer desenvolver
aquele amor, né, as boas tendências que nos conduzem ao amor, que nos conduzem a Deus. E como ele coloca, isso ocorre por meio das aspirações superiores. Então, as aspirações, né, o direcionamento da nossa vontade pode ser para ações superiores, pensamentos superiores, ou para pensamentos negativos. Todos nós temos esse livre-arbítrio, o poder de escolher aquilo que queremos para nós. Então, para que nós busquemos a nossa elevação como espíritos eternos, para que nós busquemos o nosso crescimento em direção à felicidade real, nós devemos buscar as aspirações superiores. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Então, ele reforça aqui que tudo aquilo que nós hoje trazemos, né, que a humanidade hoje traz de reflexão sobre o cuidado com a mente, já vem de muito tempo atrás. Então, diversos pensadores sábios da antiguidade já traziam a necessidade de nós construirmos bons pensamentos, escolhermos hábitos mais saudáveis para a nossa mente, se queremos de fato buscar o nosso desenvolvimento como espíritos eternos, se queremos de fato eliminar os sofrimentos que causamos a nós mesmos. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Então, hoje, nós que temos o privilégio de conhecer a doutrina, sabemos que o fato do nosso organismo vir a morrer, né, o fato do nosso desencarne ou da nossa desencarnação, não nos conduzir a um local melhor ou pior do que aquele que nós mesmos, enquanto espíritos eternos, mas hoje encarnados, construímos com os nossos pensamentos. Então, se construímos bons pensamentos, se escolhemos bons pensamentos, estamos construindo bons ambientes para nós mesmos. Por outro lado, né, se construímos maus pensamentos, também estamos nos dirigindo, quando desencarnarmos, para locais compatíveis com esses nossos pensamentos. Então, atraímos para nós aquilo que nós focarmos com o nosso pensamento, com as nossas palavras e atitudes, né? Palavras e atitudes que nada mais são do que a materialização daquilo que escolhemos pensar. O homem encontra consigo mesmo, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. Então, a desencarnação, ela apenas nos revela aquele estado mental que nós cultivamos. Como falamos anteriormente, se cultivamos um bom ambiente mental, nos colocaremos, depois de desencarnados, num ambiente mais favorável. Se cultivamos um mau ambiente mental, da mesma forma, seguiremos por sintonia para locais compatíveis com esse pensamento. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros da falta cometida. Então ele vai dando alguns exemplos, esse daqui é o primeiro. Nós, né, enquanto encarnados, quando cometemos um crime ou algo que vai contra um semelhante, um irmão encarnado ou desencarnado, nós nos fixamos naquele crime, naquele delito que nós cometemos, naquilo que fizemos de mal para uma outra pessoa. Isso é muito forte, né? Quando nós elaboramos algo contra um semelhante. E por vezes, como ele coloca aqui, nos algemamos aos parceiros na falta cometida. Então, uma forma que a vida nos faz
de termos, inclusive, a oportunidade de nos refazermos, né? Então, nós nos imantamos, nos ligamos, tanto aqueles cúmplices nossos de más atitudes, quanto, por muitas vezes, as nossas próprias vítimas, né? Que nada mais são do que nossos irmãos. Então, tanto as vítimas como os algozes, né? Aqueles que agem contra aquela vítima, são nada mais do que irmãos em estágio de evolução. É como Jesus coloca, né? Então, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Nós temos que escolher, direcionarmos a nossa vontade, que é tudo que nos cabe, né, nessa vida. O que nós temos que fazer a todo tempo é direcionar a nossa vontade. A todo tempo nós temos o poder de escolha, mas é a nossa vontade ali naquele momento que vai prevalecer. Então, se nós tivermos a disciplina de optar por aquilo que é melhor, nós estamos conduzindo a nossa vontade para algo que vai nos sintonizar com algo melhor. Outros exemplos que Emmanuel nos traz, né? O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Então, a pessoa que desencarna e é muito apegada ao dinheiro, à matéria, aos bens que possuiu, essa pessoa vai continuar ligada a esses valores, a esse material que não consegue levar para o plano espiritual, né? Todos nós sabemos que ao desencarnar, nós levamos apenas aquilo que nós construímos em nós mesmos, né? Por isso Jesus nos alerta, né? De guardarmos apenas aqueles tesouros reais que o ladrão não rouba e a traça não corrói, né? Justamente porque é aquilo que nos liga ao alto, como diz Paulo na citação inicial. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Então ele está colocando aqui outros exemplos. Aquele que é vaidoso vai continuar vaidoso e vai ficar ligado ao seu corpo, vai ficar ligado aos seus títulos, ao seu status, que de nada tem valor na nossa vida como espíritos eternos. É algo extremamente transitório e passageiro, tudo aquilo que é vinculado a esse plano material exclusivamente. Da mesma forma, ele menciona aqui o alcoólatra, né? Então, seja o alcoólatra ou aquela pessoa que é ligada a qualquer outro vício, infelizmente, depois de desencarnado, continua ligado àquele mesmo vício e vai sofrer, naturalmente, tentando satisfazer aquela vontade, aquilo que cultivou e criou, né, por meio do exercício de hábitos errados. A pessoa vai continuar vinculada, ligada a esses vícios. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe são segregadas a personalidade. Então, mais uma vez, ele falando sobre os riscos do egoísmo, do ego, da vaidade, do orgulho e de todos os derivados desse grande mal que é o egoísmo, né? Tudo aquilo que nos faz querer mais para nós, em detrimento dos outros, é algo que nós devemos coibir. Todos, no nosso nível evolutivo, vez ou outra, passamos por isso, mas temos que abrir mão o quanto antes de qualquer tendência relacionada a isso. Isso daí vai nos trazer a ligação com ambientes mentais ruins que vão promover o nosso sofrimento, tanto enquanto encarnados, quanto
quando desencarnados. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. Então ele coloca aqui que tudo aquilo que nós temos em mente, tudo aquilo que nós planejamos, é aquilo que vai trazer um resultante para a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Como espíritas, devemos lembrar que nos sintonizamos, a faixa mental, né, que nós estamos, faz com que nós nos sintonizemos a espíritos mais ou menos evoluídos. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, temos um grande poder de influência uns com os outros, uns para os outros. E temos também um grande poder de atração uns com os outros. Então, se estejamos encarnados ou desencarnados, temos sempre que vigiar os nossos pensamentos, porque esses pensamentos vão trazer para perto de nós pessoas que querem o nosso bem ou pessoas que querem nos motivar para seguirmos no caminho negativo que estamos já alimentando em nós mesmos, né? A gente, como espírita, tem que tomar muito cuidado de não entender que aquilo que nos faz mal é porque está vindo de espíritos obsessores. A gente, por vezes, né, procura delegar aos nossos irmãozinhos menos esclarecidos a culpa de todos os nossos males. É lógico que aqueles espíritos mal intencionados que se aproximam de nós certamente trazem maiores dificuldades, mas nós temos sempre que assumir a nossa responsabilidade de que nós é que estamos nos sintonizando, dando a abertura para aqueles irmãozinhos de maior ou de menor esclarecimento. Nós escolhemos. Então, nós temos sim que direcionar a nossa vontade. Isso é um exercício diário, né? Em que momento fazer isso? Uma vez uma palestrante, uma filósofa, ela falou que o momento da gente fazer isso é exatamente no mesmo tempo que nós suportamos uma barata no nosso braço. Então, quanto tempo que a gente fica com uma barata no nosso braço? Se a gente vê uma barata ali no nosso braço, não é na hora, a gente já quer, aquilo vira a prioridade. Então, a mesma coisa com relação às construções negativas de pensamento. Se você construir um pensamento negativo, lembre-se da barata no seu braço. Essa é a barata que você tem que espantar ali na hora. É o mesmo tempo. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prendermos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Então ele novamente está falando que tudo depende do nosso pensamento. Se nós cultivarmos bons pensamentos, vamos nos elevar. Vamos evitar uma série de sofrimentos que trazemos a nós mesmos por meio dos maus pensamentos. Por isso, a ideia da barata, né? A gente tem que expulsar esses maus pensamentos tão logo a gente perceba que eles estão em nossa mente. Essa é uma obrigação nossa como espíritos eternos para conosco mesmo. É uma forma de nós garantirmos a nossa higiene mental que vai nos conduzir a melhores ambientes, tanto agora, neste momento, quanto na erraticidade, quando estivermos desencarnados. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, Emmanuel finaliza dizendo que os nossos pensamentos são os grandes alicerces vivos, porque eles mudam a cada instante, né? São alicerces vivos do bem e do mal. Nós mesmos é que vamos escolher. Se a gente estiver alimentando, né, ou fortalecendo esses alicerces do mal, naturalmente nós vamos trazer para nós
uma série de situações indesejadas, né? Vamos trazer sofrimento para o nosso dia a dia. Se nós nos fixarmos, conduzirmos o nosso pensamento para o bem, estaremos fortalecendo esses alicerces do bem. Então, para isso, temos que focar naquilo que vem do alto, naquilo que, como Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima. Para finalizar, eu gostaria de, em nome da Fraternidade Luiz Sérgio, desejar a todos aqueles que estão assistindo, que estão tendo contato com mais esse vídeo do projeto Gotas Fraternas, um excelente Natal, que todos nós possamos nos espelhar naquele que é o aniversariante da data, né? Aquele que é o protagonista, a principal pessoa dessa data, que não é o Papai Noel, né? É Jesus. Então, que nós fixemos nele, no Mestre, os nossos pensamentos, que nós procuremos elevar, né? Como diz Emmanuel, direcionar os nossos pensamentos como se fossem o nosso espelho da alma, né? Então, direcionar para Jesus, que é o aniversariante da data, procurar mirar nele as nossas ações, os nossos objetivos, as nossas reflexões, porque somente dessa forma é que nós vamos buscar uma mente mais sã, mais saudável, como diz, né, Emmanuel nessa lição, somente buscando os pensamentos alinhados com as posturas de Jesus, que Jesus nos trouxe, vivenciou, nos exemplificou, é que nós vamos trazer para nós mesmos o nosso crescimento espiritual. Que nós tenhamos um excelente Natal, um ótimo 2025, que em 2025 todos nós consigamos aproveitar mais esses bons momentos de reflexão, de controle do nosso pensamento, palavras e atitudes, no sentido do nosso crescimento, no sentido do amor e no sentido de Deus. Que assim seja. Graças a Deus, um excelente Natal a todos.